Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Recebi hoje um vídeo que é uma montagem do Frei Beto da Teologia da Libertação explicando a multiplicação dos pães, ou seja, para ele não há multiplicação, uma mentira danada, e a homilia do Padre Paulo Ricardo explicando o que de fato ocorreu. Volta e meia, como a gente combate muito a Teologia da Libertação, as pessoas perguntam aqui, Tiago, mas o que é a Teologia da Libertação? O que ela faz? A Teologia da Libertação, ela reinterpreta tudo. Ela reinterpreta os dogmas, ela reinterpreta toda a Bíblia, ela destrói tudo. O que o demônio faz? Roubar e destruir. É isso que a Teologia da Libertação faz. Ela rouba e destrói tudo que Jesus fez, tudo o Evangelho, com uma desculpinha falando que estão ajudando os pobres, falando dos pobres, mas na realidade é tudo conversa, é tudo gogó, tudo conversa fiada. Então primeiro, o Eudes, meu querido irmão, vou colocar um vídeo aqui antigo aqui do canal, que em 60 segundos ele explica o que é a Teologia da Libertação. Vamos ver. Eu vou resumir para você em duas frases apenas. O que é a Teologia da Libertação? É a infiltração do marxismo dentro da Igreja Católica para destruir a Igreja Católica de dentro para fora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segundo o Papa Bento XVI, a Teologia da Libertação ela é a pior heresia que já houve na história da Igreja. E eu vou explicar para vocês o que é pior. Toda heresia, ela nega um dogma da igreja. Então, se você pega o arianismo, o que é o arianismo? O arianismo negava que Jesus era Deus. Então, se uma determinada pessoa nega que Jesus é Deus, igual os testemunhos de Jeová, Jesus é uma criatura do Pai, é o Filho do Pai, pronto. Ele é ariano. Agora, qual é o problema da teologia de libertação? Ela não nega um dogma. Ela pega todos os dogmas da igreja, inclusive a própria igreja, e reinterpreta isso na praxis marxista da heresia marxista, do pensamento de Karl Marx. Por isso ela nega todos ao mesmo tempo e reinterpreta de uma forma nova. Pois é isso que ela faz. Para essas pessoas da teologia da libertação, Jesus não fez milagres, Jesus não... Não. Quando Jesus andou no mar, ele andou um banco de areia. Quando Jesus multiplicou os pães, todo mundo tinha um pouquinho de pão e peixe. Jesus ensinou a partilha. Quando Jesus curou o cego, Jesus tirou o cego da clandestinidade, da vulnerabilidade e deu uma nova oportunidade. É sempre isso. Eles mentem pra caramba. Então eu quero colocar aqui isso que eu disse no começo do vídeo. O que eles falam e o que é a verdade. A sapatada do Padre Paulo Ricardo no Frei Beto, Companhia Limitada e a Teologia da Libertação. Vamos escutar. Que é o episódio da partilha dos pães e dos peixes, equivocadamente chamado de multiplicação dos pães. Não houve multiplicação. Aliás, essa palavra multiplicação não aparece no texto evangélico. Daqui pra frente, invenções da TL, o ouvido de ponto ninguém é pinico. Então vou poupar vocês. Agora escutem com atenção essa asneira. Com essa ideia, eu não posso resolver o problema da fome no mundo, porque não sou Jesus, não tenho o dom de Deus de multiplicar. Né? Como se Jesus tivesse pego 5 pães e 2 peixes, colocado um lenço por cima, atenção, abracadabra, né? E desse lado uma padaria, desse lado uma peixaria, façam fila e venham comer. Então, é comprovado hoje que as pessoas levaram os cestos com pães e peixes, que eram os alimentos mais frequentes na época, certamente para vendê-los, e Jesus realizou o milagre, ou seja, convenceu aquelas pessoas que se os bens fossem partilhados, todos Agora escutem nosso carequinha dando aula. O milagre de fato aconteceu. Jesus realmente multiplicou os pães. Jesus realmente quis realizar esse milagre. O evangelho da multiplicação dos pães. A primeira coisa que a gente tem que afirmar a respeito da multiplicação dos pães é que é um fato histórico e milagroso. Porque, infelizmente, existe uma mania de explicar os fatos milagrosos do Novo Testamento como se fosse uma espécie de gênero literário
uma explicação. É que Jesus viu aquele povo e Jesus então ensinou a partilhar o pão. Então assim, quantos pães vocês têm aí? Vocês têm 5 e 2 peixes? Muito bem, então pesquisa aí o resto do pessoal, quantos pães tem? E todo mundo partilhando o pouquinho de pão que tinha e o pouquinho de peixe que tinha, conseguiram dar de comer à multidão e ainda sobrou. Essa é a conversa que as pessoas colocam porque não acreditam em milagres. Mas o milagre da multiplicação dos pães aconteceu, e aconteceu várias vezes. Foram várias as multiplicações dos pães que Jesus realizou. E uma das coisas mais claras de que não se trata de um gênero literário é que depois, durante a história da própria igreja, vários santos fizeram multiplicação de pães. Fizeram multiplicação de alimentos. É um milagre, um acontecimento corrente na vida dos santos. São Filipe Neri, por exemplo, né, dando de comer aos pobres, começava a servir a sopa e a sopa nunca acabava, né? Ia enchendo, até que todo mundo estava alimentado. E isso aconteceu com vários outros santos, né? São Benedito e assim por diante. Então, se os santos fizeram multiplicação de alimento, é evidente então que Jesus, que é o próprio Deus, podia fazer isso e muito mais. Nós estamos, portanto, diante de um milagre. Pois é, meus irmãos, é inegável, a história comprova. Esses relatos dos milagres de Jesus não são história da carochinha, são verídicos. Jesus fez, ressuscitou Lázaro. Hoje a meditação de São Tomás traz. Jesus ele ressuscita Lázaro depois de 4 dias que estava morto. Ou seja, é milagre. E por isso, muito por conta da ressurreição de Lázaro, que os fariseus, os mestres da lei ali, também planejaram para matar Jesus, porque como que eles vão deter alguém que faz milagres? Né? Será o nosso. Eles pensaram que esse daí, com certeza, tiraria o povo, né? Das artimanhas deles. Então é isso, meus irmãos. Olha, quer saber? Eu até brinquei esses dias com o negócio do Rosário do Frei Gilson, né? Mas se você quer saber se o seu amigo, o seu padre e tal, se ele é da teologia da libertação, pergunta para ele, Jesus, ele fez milagre na multiplicação dos pães ou todo mundo tinha um pouquinho de pão no saquinho e houve uma partilha ali? Pergunta isso para essa pessoa, para o padre, quem seja. Se ele falar, olha, Jesus fez um milagre, eram 5 pães e 2 peixes e multiplicou. Não é TL. Agora se falar, Jesus ensinou a partilha, lero. Aí, esse daí foi formado no caderninho do capeta na teologia da libertação. Esta que é a grande verdade. Tá bom? Queridos irmãos, estamos com uma big promoção. Esse kit aqui, ó. Imitação de Cristo, imitação da Virgem Maria, imitação de São José. Nós estamos com esse kit em promoção na nossa livraria com 47% de desconto, tá? Temos também o Catecismo das Crianças, esses 4 livros com também 47% de desconto na livraria Católicos de Verdade. Dá uma passadinha lá, aproveite. Vou deixar o link na descrição do vídeo, tem a Catena Áurea, tem Meditações da Quaresma, tem muita coisa lá, tem livros até com 70% de desconto, tá? Mas esses daqui são especiais, exclusivos, ofertas exclusivas da nossa livraria. Vocês não vão achar esses títulos aqui com um preço igual, porque é especial da nossa livraria. Tá bom, meus queridos? Salve Maria e que viva Cristo Rei!